Olá pessoal, eu sou o Marcos Martino, estamos aqui em mais um Noticioso Cultura. E hoje tenho a honra de ter aqui do meu lado um cara que já conheço há muitos anos, um grande amigo. Ele é cantor, ele é ator. Eu não quero que eu fale que ele é cantor, não, mas é, viu? Cantor, ele é VJ, ele é um multi-homem, que nem tantos outros que eu tô trazendo aqui. Gente boníssima, meu amigo Juliano Maia. Prazerão, velho. Grande bom prazer, demais, Marcos. Obrigado, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui no Noticioso. A honra é nossa, E velho. com você. Bom demais, velho. Uma longa estrada, né? Ô, rapaz, é muita trajetória. Mas verdade, cantor é uma coisa que foi só uma pretensão. Foi só uma brincadeirinha? Não é que foi brincadeira, né? Mas foi uma tentativa. Não, mas você... Até reconhecer que não tinha talento pra coisa. Mas eu acho que se você for pensar assim, Belchior talvez não tivesse, né, tipo aquela voz, aquela coisa esquisita, mas ele conseguia se colocar, conseguia expressar com o que tinha. Então, não só o Belchior, como tantos outros, mas a gente vai falar disso. Vamos. Né? O músico é um pouquinho, é um degrau um pouquinho acima É mesmo, da você minha acha? capacidade, eu acho. Tem certeza. É interessante isso. Tem certeza. Interessante. Bom, cara, você nasceu em Belo Horizonte mesmo, né? Nasci em BH, E, 1972, faz pouco tempo. Pois é, mas aí você tem essa... embora você está falando essa coisa de cantor, mas a questão da arte é uma coisa que está em você. Como é que você acha que começou a despertar isso? Eu lembro uma vez que meu primeiro contato artístico na vida, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu descobri um violão na cama de uma prima, na casa de uma tia. Deitadinho lá. E as crianças brincando, e aí aquela foi minha brincadeira naquela noite. E eu batuquei até arrebentar a corda. Ah, é? Tirei som dele de tudo quanto é jeito. Você conseguia cantar as bandas, tudo que você gostava? Exato. Não, eu nem conhecia muita música. Eu tinha uma música famosa na época, que era um hit, que era o Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. Que é uma música genial. Aí eu fiquei brincando com aquilo o tempo inteiro, cara. Pois é, que interessante. Então, você também, embora que o seu negócio você já está falando que é mais teatro, a questão de... Mas o violão também foi a sua entrada na arte. Não, na verdade esse foi o primeiro contato com arte, né? Eu ainda não conhecia, eu adorava música, sempre que tinha música no rádio eu parava para prestar atenção. Dentro da sua casa tinha muita música? O seu pessoal gostava de música? Graças a Deus somos 7 filhos na minha casa, são 7 irmãos, eu sou o quinto. E graças a Deus meus irmãos eram do rock and roll. Então eles sofreram, a juventude deles foi embasada com, além de bossa nova, música popular brasileira, a gente também eles pegaram rock progressivo. Então aos 5 anos de idade eu tenho lembranças dessa minha infância escutando Supertramp, Queen, Pink Floyd. Então foram as bandas da década de 70, que 70, foi uma influência 70 que me influenciaram positivamente. Né? Um embasamento fantástico. Pô, você ingressou na música através do violão, você contou e tal. Você também tem uma vivência como modelo? Não, vamos lá. Aos 10 anos de idade eu fui estudar numa escola municipal famosa em Belo Horizonte na década de 80, que era o governador Carlos Lacerda. Lá eu tive o privilégio e a honra de conhecer 2 músicos que você conhece muito. Um foi seu parceiro, é seu parceiro, que é o Guilherme Fonseca, e outro o Luiz Coringa. Sim. O Guilherme não chegou a cantar no coral da escola, mas o primeiro dia de aula foi um teste pro coral, e eu achei aquilo fabuloso. Aí eu consegui passar no teste e entrei. Lá eu conheci o Coringa. E uma professora de educação artística, Maria Luísa, que foi uma professora maravilhosa que a gente teve, ela quis promover o Festival da Canção na escola. Ah, é? E ela falou, pessoal, quem souber tocar ou cantar, apareça sábado, tal horário. E não foi ninguém, só que aí eu conheci o Guilherme. O Guilherme apareceu com a guitarra dele, foi a primeira vez que eu vi uma guitarra, fiquei fascinado. E aí a gente quis montar uma banda. E a gente montou uma banda na escola. Mas é aproveitar, gente, para falar para vocês aí, professores, Exato. pessoal diretor de escola, Perfeito. Prefeituras, façam festivais de música, pelo amor de Deus. Porque os festivais, cara, oportunizam músicas demais. Eu também tenho essa vivência. Você tem uma... Exato. Você é um dos precursores em Minas Gerais. Precursores eu não diria, mas que é uma bandeira que eu levo comigo na vida, isso aí não tem a dúvida. Porque os festivais, eles são grandes vitrines. Tipo assim, quando você faz um show, você leva um artista, no festival você leva 30... Cara, eu já vi em festivais que participaram 200 artistas subindo no palco. Você pensa bem o que é isso? É uma maravilha. É uma maravilha, é uma grande vitrine. O festival ele muda não só a vida do artista, mas de toda uma população ao redor de onde ele está sendo realizado. É verdade. Né?
O problema é a falta de paciência das pessoas hoje com conteúdos novos. As Exato. pessoas estão só querendo ideias prontas. Perfeito. A gente estava conversando aqui e eu sei que uma das perguntas que você vai me fazer é sobre a influência da tecnologia no teatro hoje. Sim. Então, basicamente, o que a gente vai ter a oportunidade de responder aqui, mas você já respondeu. Na música é a mesma coisa no teatro. Essas tecnologias estão influenciando positivamente e negativamente também. Né? Eu não então, consigo... a paciência é uma virtude que está faltando no humano hoje. É porque tá essa coisa, a cultura da rapidez em tudo, Exato. né? Pragmatismo em tudo, você não acaba não aprofundando em quase nada, né? Marcos, há 15 anos atrás a gente falava muito na televisão dos 15 minutos de fama de uma pessoa que queria ingressar na TV. Hoje a gente está falando de 15 segundos. 15 segundos. A gente está falando de 15 segundos, né? Nossa, o negócio é radical. A gente está falando quase que de uma selfie. Então, é um verdade. Stories, né? Não sei o que, estou aqui com o Marcos. É verdade, né? é muito radical. Muito radical. radical. E as pessoas não estão prestando atenção nisso, né? Pois é. E você viveu outra época de ouro aqui em Belo Horizonte também, que foi a época que você foi VJ, né, a palavra? Durante muito tempo você trabalhou. Como é que foi essa incursão? O que aconteceu, então, só para fazer a ponte, do coral, a gente montou a banda na escola. Como é que chamava a banda? Não chegou a ter nome. A gente só fez apresentações dentro da escola, até um dia que a gente foi vaiado no festival de inverno, era uma festa junina. E aí a gente achou que a gente ia conseguir tocar com equipamento, com 2 baguinhos de aninho, e com a bateria sem microfone, e com a voz nas caixas do som ambiente da escola. As bandas novas são corajosas, né? Não, e a gente não tinha noção, eram garotos de 12 anos, né? Então a gente não tinha noção da necessidade, da infraestrutura Você está falando disso aí, eu me lembrei de um fato aqui, não sei se você estava junto. Parece que teve um show com o Coringa, que eles foram tocar no lugar, e para ligar o equipamento, o pessoal procurava onde é que nós vamos ligar. Aí eles acharam uma tomada e ligaram tudo naquela tomada. Aí foi ligando um T no outro, um T no outro, virou aquela... Mas virou aquela penteadeira, exatamente. E isso é bem a cara do Coringa também, né? Ele adora essas gambiarras. Mas eu tava lá. E aí o que aconteceu? Tava, até explodir, eu lembro disso. E o que aconteceu foi que no colégio a gente acabou a banda, e aí o Guilherme seguiu o seu caminho, foi parar no República com você. Aí o Coringa conheceu o Manel pelo período que o Guilherme estava nos Estados Unidos, o Coringa tocou no República na ausência dele. Sim. E aí o Manel quis montar o Católicos Protestantes, Paucarame, que hoje é Paucarame. Sim. E aí ele me chamou para cantar. Então ali começou minha banda, da nossa banda, Católicos Protestantes. Eu fui fazer teatro e eu comecei a ter a ideia de trabalhar na televisão. Você foi fazer teatro para te ajudar na performance da banda, ou não? Foi uma coisa, tudo aconteceu por causa de uma peça que eu fui assistir, que foi um grande sucesso em Belo Horizonte, né? Sucesso de público maravilhoso, como a gente tem hoje, eu acredito, o Espírito Baixou em Mim. Na década de 90 a gente teve o Amor de Vampiro. Eu ia te perguntar depois. Você uma peça do Carl Schumacher. É verdade. E eu assisti essa peça e falei, caramba, na primeira cena apareceu um colega do Clube de Santa Teresa, peladão em cena. Eu falei, uau! Como assim esse cara tímido fazendo teatro, aparecendo nu perante essas pessoas? E aquilo eu falei, eu quero isso. Eu já tinha ficado fascinado pelo trabalho do Carl Schumacher. Sim. Quando eu vi o Igor em cena, nuzão, eu falei, pelado, nu com a mão no bolso. No dia seguinte, coincidentemente, eu fui dar os parabéns. Eu encontrei com ele no clube e fui dar os parabéns. Poxa, Igor, como que faz para começar? Qual é o caminho? Aí ele conversou muito comigo. Que legal. E surgiu um teste para uma peça infantil. Eu fui fazer. E ali começou minha carreira no teatro, que não parou mais. Foi onde eu mais me encontrei e mais me conheci. A cachaça, como diz o outro, virou a cachaça. O teatro é uma... Eu diria que ele é uma espécie de psicanálise do artista. Acho que essa é a palavra. É uma palavra muito propícia, eu acho. Cara, e beleza. Aí você começou a trabalhar com essa galera de teatro. Aí, qual foi a sua primeira peça? Como é que foi isso? Aí foi o Mogli, o Menino Lobo, o teste que eu fiz com o Carl Schumacher, passei sob a direção dele, só que ele teve muitos problemas, acabou não chegando até o final. É? A gente mudou a direção e no final da peça o diretor estava me dando aval para eu praticamente dirigir o resto do espetáculo com ele. E aí muito louco, porque eu estava entrando na escola de teatro, já estava no meu primeiro trabalho profissional e já dirigindo. Sim. Sendo que eu ainda era um ator em início de carreira, precisando aprender bastante. Porque você chegou mostrando serviço, mostrando... É aquela coisa, quando a gente tesão, quer... né? Sem tesão não há solução. Não há. E quando a gente quer, a gente corre atrás. Tudo fica diferente. Então houve uma grande transformação em mim, como artista, como ator, que ainda estava começando,
mas como ser humano também. E aí eu consegui contaminar um grupo e a peça foi um sucesso. Pois é. Nós acabamos desviando o negócio lá das TVs da época lá, que você trabalhou como VJ, né? É. Foi na TV Metro. Onde foi mesmo? Foi no extinto Canal 25. No Canal 25. Começou como Como é que Canal chamava? 25. Era Canal 25? O canal de BH. Era Super. Não, o Super foi, na verdade, o concorrente do Canal 25. Sim. Que inaugurou como Canal 15. Naquela época, a TV a cabo, os canais funcionavam com frequência, né? O Canal 15, Canal 25. Sim, é verdade. Né? Tanto que as... 23. 23, que virou 23. Aí o 25 virou 30. Quando houve a mudança de frequência, o dono da emissora falou, não, vou agora colocar um nome para evitar esse problema. Toda vez que a TV a cabo mudar de dono e eles quiserem uma nova frequência sendo distribuída, a gente vai ter um nome. Aí ele virou CBH, Canal de Belo Horizonte. CBH, isso mesmo. E depois foi vendido, aí que veio a TV Metrópole. E esses canais chegaram a ter audiência bem bacana, né? Eu lembro que a galera da música era todo mundo ligado. Eu acho que... Como é que chamava a menina que apresentava? Aninha, né? Aninha Paixão, a minha parceira de Big Drops. Sim, né? Big Drops. O programa que a gente apresentou foi um sucesso tremendo. Foi um sucesso tremendo. A gente chegou a bater sessão da tarde em audiência, né? Isso era mas era muito legal, né? Era muito legal. Vocês tinham uma coisa legal da interação de vocês com o Chroma? Com o Chroma que era muito legal, muito criativo. A gente brincava o tempo inteiro com o Chroma. Muito criativo. A abertura do programa era um vídeo de uma entrada de uma gruta num caminho de uma mineração. Vocês interagiam? A gente interagia com o velhinho que abria a cancela da gruta, da mineradora, o carrinho descia, a gente brincava que estava no carrinho. Eu lembro que falta de recurso usa-se a criatividade, né? Eu lembro que todo mundo que vinha cantar e tocar em Belo Horizonte ia lá no programa, né? Eu lembro que uma vez o República foi lá, a gente estava sentado assim, esperando para gravar, e a gente estava ao lado de um cara que, tipo assim, na época não era conhecido, um qualquer sentado lá, era o Zé Cabaleiro. Depois, muito tempo depois, que o cara falou assim, poxa, eu já fiz um negócio com esse cara lá, mas eles tocam violão e voz, velho. Como é que é esse negócio? Eu não sei quantificar, eu gostaria muito. Aliás, eu já até pedi para a Romina Faria, que é a esposa do Sérgio Adaide, que foi o dono da emissora. Poxa, Romina, vamos abrir o arquivo do canal, vamos levar tudo esse material todo guardado, né? Tem a grande parte guardada. Poxa vida. A dificuldade era gravar tudo, né? Não tinha até mesmo dinheiro para comprar fita para arquivar tudo, porque só o Big Drops eram 4 horas ao vivo. É verdade. Nas tardes dos adolescentes, de segunda a sexta. Então não tinha como, cara. O pessoal não tem noção, né? O pessoal de hoje faz tudo digital, não tem noção do que Exatamente, eles não têm noção. Agora talvez, agora o problema de tudo hoje em dia. Mas eu não sei te falar quantos artistas passaram pelo canal e só pelo nosso programa, pelo meu e da Aninha. Cara, uma vez a gente tentou quantificar, a gente perdeu as contas quando estava em 2000 e alguma coisa. E aí, o República. Então teve pau arame. E a gente, teve. E não conseguimos. É uma loucura. E foi muito legal. Uma tarde, às vezes, a gente recebia 5 artistas. Às vezes o cara que estava estourado no pop nacional. O cara que estava estourado no Amazonas. Você lembra daquele... Como era aquele grupo? Era... sei lá, Parintins lá de cima. Isso, de Parintins. O cara que veio com aquela música... Eita, a idade é terrível. Mas enfim, era um cara estourado lá no Amazonas, o outro da Bahia e um mineiro começando. E o que é mais legal, a gente foi, sem sombra de dúvidas, o canal e o programa de música menos preconceituoso que eu já conheci. Porque a gente recebia o cara que estava fazendo um trabalho super autoral, o outro que só fazia cover, o que tocava na noite, o que tinha uma carreira super importante e às vezes gente do porte de Caetano Veloso. É verdade. E todo mundo tratado com o mesmo respeito, com a mesma reverência. Pra gente todo mundo era igual. E foi, de certa forma, precursor até desses formatos de internet que tem hoje, né? Que a gente vê muito. O YouTube foi o Canal 25, né? Antes de existir o YouTube, tudo que a gente vê no YouTube hoje é só assistir o que tiver. Não tem nada na internet. Mas se você, quem vivenciou e quem tiver a oportunidade com algum conhecido, pegar um material, igual eu tenho algumas fitinhas VHS lá em casa, se você assistir, você fala, mas isso é o YouTube. Totalmente YouTube. Cara, ok, vamos voltar pro teatro então. Tá. Você teve você contou esse caso aí, que você começou com teatro infantil, mas depois você teve incursão pro teatro adulto também, né? Você também ficou peladão já? Não tive essa oportunidade, me morro de vontade. Não por tirar roupa, mas por um contexto de que para o ator é uma coisa muito grandiosa. Eu também concordo. É muito bacana, assim, no sentido de se desnudar. Eu acho que não deve ser fácil, porque é uma expressão também, né?
uma expressão e uma ousadia, não sei se a palavra é ousadia. Acho que no passado era ousadia, hoje é mais, né? Hoje vai além de ousadia. E no passado também não era só... assim, era mais importante, era mais difícil. Mas no passado tem um lance de chocar. Exato. Hoje tem um lance de ter lógica aquilo ali, de aquilo ter a ver com o contexto, né? Exatamente. Não que no passado não tivesse, né? Os artistas, diretores e atores que conceberam uma nudez bem feita dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Agora, por exemplo, trazendo para o momento atual, tal, né? Por mais que se critique, tal, eu pelo menos não. Eu acho assim que o ator que consegue, o artista que consegue colocar nudez de uma forma natural, puxa vida, é fantástico. Igual a própria Anitta, ultimamente, né? Muita gente criticou, mas, puxa, ela conseguir colocar o seio daquela maneira, de uma forma natural, dentro de um clipe, falei assim, puxa vida, e ela transita dentro do clipe como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Exatamente. E todo mundo consome isso de uma forma natural também. Aí eu acho que é do caramba, aí é legal demais. É porque, cara, a gente nasceu nu, né? Os dogmas é que atrapalham a humanidade, né? A religião é que vem para pontuar de forma, 90% das vezes, equivocada. E hoje a gente está vivenciando esse momento de uma forma muito triste, no meu ver. Hoje está voltando um moralismo, um choque. Sim, hoje está um choque entre o moralismo e a liberdade, né? Que não está nada confortável, nada. É um negócio esquisito, né? Nada, mas por causa das religiões. Né? Eu hoje aponto a religião evangélica. Está pior do que foi no... Pior, assim, desculpa, pessoal. Novidade média. Mas parece que hoje a fogueira está vindo apontada pela igreja evangélica. Que não são todos evangélicos, mas são dogmas pesados e não são todas as igrejas, mas que eu vejo como o passado da igreja católica. Pois é. Agora, E é uma coisa muito natural a nudez. A coisa mais linda que eu tive foi vivenciar, por exemplo, eu dava banho na minha enteada, ela cresceu me vendo nu e hoje eu vejo tanto que ela é saudável com o corpo dela. Sim. E com a questão, tudo que envolve isso. Da sexualidade mesmo, de não ser tão encanada assim. Exatamente. Não ser encanada e respeitar, saber o limite do corpo, saber a importância de não usar esse corpo de qualquer maneira. Entendi. É verdade. E foi uma educação na liberdade, né? Voltando para o teatro. A sua veia maior, você acha que vai para o humorismo ou para o drama? Como é que é? A comédia foi minha escola, né? O que aconteceu? Eu comecei a fazer o teatro infantil e estava só focado no teatro infantil, adorava, estava aprendendo muito. E aí veio o meu primeiro desafio maior. Me convidaram para fazer uma peça adulta. E a primeira peça adulta já foi uma comédia de um autor mineiro, radicado em São Paulo, que é o Aziz Bajur. E um texto dele que ficou décadas em cartaz aqui, com várias encenações. A nossa foi a primeira, que é o Velória Brasileira. Ah, sim. Que é um rapaz que ganha na loteria e ele infelizmente faleceu e o prêmio vai ficar para a viúva, só que ele tinha um amante no trabalho. E aí foi meu primeiro trabalho adulto. Foi um grande sucesso. E ali eu não parei mais. Eu fui trabalhar com a dupla Ivo Amaral e Maurício Cansu. São duas autoridades, né? Da comédia, principalmente. Sim. Então, foi minha escola no teatro adulto, na comédia, principalmente. E eles têm um trabalho muito bacana, mas também eles tinham, desde aquela época, desde a década de 90, uma coisa muito interessante, que era um intercâmbio cultural. Eles sempre, em cada montagem deles, eles gostavam de trazer um diretor, às vezes de dentro e às vezes de fora. Então isso trazia linguagens diferentes. A gente, por exemplo, Bem-vindo Siqueira dirigiu a gente em Dagmar a Perigosa, 1994. Dagmar a Perigosa foi um espetáculo que ele rompeu linguagem. Na época não existia. Foi traduzido depois como besterol, mas ele já era além do besterol. Ele misturava cena de quadrinhos com a comédia de costumes, com a comédia besterol e com muitas das coisas que a gente está vendo agora, com time de comédia que hoje existe no humor stand-up. Então isso foi muito a mão do diretor, que é um cara muito bacana, um artista muito completo. E são muito rigorosos esses diretores ou eles são mais a linha mais democrática? Como que é? Como funciona? Bem-vindo, por exemplo, era um diretor horroroso, ele acabava com os atores. É mesmo? Acabava, tinha atores que iam embora para casa chorando. E eu mesmo sofri um bloqueio muito grande, porque foi a primeira vez que eu fui interpretar um homossexual. Eu, no auge da minha
do meu macho alfa, né? Aos 20 e poucos anos, né? Pegador de várias garotas, me achando o gostosão Dom Juan. De repente, fui ver que existia muito mais coisa por trás de se assumir, mesmo fazendo uma comédia, que era o respeito a um personagem, a um trabalho no palco. E aí eu fui bombardeado, não só pelo diretor, quanto pelo elenco, que esperava. Cara, a comédia tem uma hora que ela começa a sofrer, como um fruto da árvore, ela começa a apodrecer antes até do que o drama nos ensaios. Porque imagina. É uma energia, a comédia é muito diferente do drama. E você precisa ter prazo para entregar. E aí o prazo estava acabando e os caras nos bastidores, e aí, vai chegar ou não vai? E foi uma ralação, mas eu saí atrás, estreamos, dando vexame, e depois eu continuei correndo atrás, e foi um personagem famoso, Jason, da Guimar Perigosa, que revolucionou meu trabalho no teatro e me ensinou a fazer tudo. Ali você viu assim, poxa, eu sou ator mesmo, cara. Perfeito. Ali foi que eu descobri que eu era ator. Ali que demais. Depois de 3, 4 espetáculos, de 2, 3 anos aprendendo a fazer, que eu falei, agora eu vou começar a entender tudo. Pois é, mas ok, bacana. É quase uma profissão de fé, né? A questão do teatro, tipo assim, não dá nem pra explicar. Mas como que você vê a situação do teatro hoje, cara? Tá tendo público? Como é que, inclusive para conteúdos mais densos? Tudo tem público. Tudo tem público e tudo tem seu público. Os meios tecnológicos, essa revolução que a gente passa, ele ajuda em muitas coisas e atrapalha em outras coisas. Atrapalha em quê? Naquilo que a gente estava conversando no início aqui dessa entrevista, que é os 15 minutos de fama que estão virando 15 segundos de necessidade de se autopromover, de vaidade, e a questão que vai ficando para lá, que é a gente não está mais no real, a gente está no virtual. E o Canal 25 faz isso que o Canal Noticioso faz. Cara, assenta aí, vamos conversar, vamos trazer aquele que está lá para cá. Sim. E vamos interagir. Vamos aproximar. Vamos aproximar. Que é uma tecnologia maravilhosa. Sim. A gente está falando para milhares de pessoas pela internet. Verdade. Só que, infelizmente, as pessoas não estão mais preocupadas em se aproximar. Elas estão, sem perceber, se distanciando. Então, esse vácuo, esse vazio, está tirando o público do teatro. Porque, além da falta de paciência, antigamente tinha isso, né? O Palácio das Artes lotava quando vinha um ator da Globo. Sim. Hoje não é isso nem assim mais. Nem assim. Vencemos uma etapa, olha que importante, isso é muito importante, porque às vezes um ator, uma peça local leva mais público do que um ator global. E às vezes é uma peça barato, densa, né? Com preço mais barato, ou às vezes até com preço um pouquinho mais salgado, mas porque as pessoas valorizam, porque as pessoas estão fazendo essa diferença. Eu creio que aquela campanha de popularização também ajudou pra caramba, né? Essa campanha ela tem um histórico muito importante na atividade cultural da cidade. Ela é uma campanha diferenciada. Acho que nenhuma outra cidade no Brasil conseguiu fazer isso só com, ainda que tendo mais comédias, mas ninguém conseguiu isso só com produções locais. Não, né? talvez seja o principal fator de popularização do teatro, desse boom de ter melhorado tanto, tenha sido essa campanha, né? Não, eu não acredito que tenha sido só a campanha. Sim. São muitos os fatores. Por exemplo, a gente teve o Festival Internacional de Teatro, né, que foi um movimento que começou na década de 90. O Verão Arte Contemporânea, que é uma outra galera que pensa teatro de uma forma muito interessante na cidade. Grupo Galpão, que é um grupo à parte na história do teatro mineiro. Outros tantos credibiliza grupos. o movimento. Exato. Então há uma efervescência e um conjunto cultural muito rico. Né? Assim como o Clube da Esquina foi toda uma herança pra gente, tudo isso que eu citei aqui é pro teatro. Mas a dificuldade do teatro hoje, então, é lidar com a mentalidade de uma plateia que não se interessa mais em aprofundar. Por conteúdos densos. Exato, é superficial, é verdade. Né? O humano está superficial. A internet acaba fazendo isso, né? Reducionismo em quase tudo, né? 140 caracteres no Twitter, exato. Informação rápida, tudo... Mas o que me preocupa não é a tecnologia, é a forma como a gente usa a tecnologia e não perceber isso. O que me preocupa são as pessoas não entenderem o seguinte: olha, é legal a vida virtual, mas a real é a que eu vivo de verdade. E eu não posso misturar. Então o que me preocupa é o que a gente está passando para as novas gerações. Porque a geração de hoje, eu fui ao teatro a primeira vez aos 9 anos de idade. Tarde. Muito tarde. Meus pais não me levaram. Foi a escola que me levou.
A escola não está levando hoje ao teatro. Hoje, um adolescente de 15 não foi ao teatro. Agora, o que me assusta é que um jovem de 29, de 30 anos nunca foi ao teatro. E quando você fala com ele em teatro, ele fala, já vi, no YouTube. Não, você não foi ao teatro, então você não conhece teatro. O stand-up pode ser uma das ferramentas de teatro, mas ele não é teatro. Né? Você precisa entender melhor o que é. Novela não é teatro. É. Novela da Globo não é teatro. Não é, exato. É um negócio danado, né? Bom, eu ia fazer uma pergunta que você praticamente já até respondeu lá antes, mas tudo bem. Você acha que a internet ajuda ou atrapalha o teatro? Não, é engraçado, não tem. Antigamente até tentou-se fazer isso na televisão, no teatro e na televisão, né? Tentou-se fazer, não deu muito certo também, não. Talvez porque o teatro é muito literário, né? Tem muita literatura e tal. E a televisão é muito coloquial nas coisas, assim. Eu não sei. Marcos, na internet também eu não vejo muita coisa de teatro, né? A internet... você às vezes tem obras inteiras, já uma peça inteira de teatro filmada na internet. Isso pra gente, quando está estudando, é interessante. É super interessante. Para quem é leigo, para quem não teve a oportunidade de teatro, é fenomenal, é muito bom. Você tem cursos, aulas de teatro na internet, que são dicas, que são textos, que às vezes são conceitos, que são técnicas fenomenais. Muito bacana. Então essa é a vantagem da tecnologia. Olha que rico. Sim. Tutorial para tudo, né? Tutorial para tudo. E, cara, hoje... o que acontece hoje é que a gente vive um ritmo tão acelerado que há um excesso de informação. Mas se você souber filtrar, você não precisa ir à prateleira que às vezes a sua casa não tinha. O seu computador te oferece. Mas que nunca vai substituir a biblioteca pública, nunca vai substituir o livro e nunca vai substituir a gente. A gente, perfeito. Então é disso que a gente precisa falar, é isso que a gente precisa reforçar na cabeça das pessoas, que a gente está se distanciando. E isso não é legal. Não é tecnologia, mas é o jeito que a gente se relaciona com ela. A gente precisa lembrar para as pessoas que a vida é analógica, né? Exatamente. A vida é analógica. Né? Eu posso te beliscar aqui agora para você ter noção que você está acordado. Como a gente pode fazer um meme disso e viralizar. Engraçado que a gente estava falando sobre as peças do Carl Schumacher, né? E realmente eu lembro muito do Amor de Vampira. Cara, que ele fazia fila para o pessoal comprar ingresso, era um negócio assim. Falei assim, puxa vida, apareceu um cara em Belo Horizonte, o Carl, né? Que é um astro, esse cara está conseguindo fazer uma coisa revolucionária. A gente teve muito disso, não só com a comédia, como outros espetáculos, né? O Pedro Paulo Cava tinha um espetáculo, As Mulheres de Holanda. É verdade. Puxa, virava fila e fila no Teatro Cidade. Pois é, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Quarteirão virava fazendo fila. As peças do Cal, se eu estiver enganado, você me corrige, mas elas lembravam aquelas antigas chanchadas, com humor e com sexo. Né? A base era essa. E quebrava muitos tabus, muitos totens, muitos... A gente está falando de uma outra época, né? Sim. Aí eu te pergunto, esse tipo de teatro teria hoje o mesmo sucesso que teve o Cal naquela época? Ou hoje em dia, por causa da internet, dessas coisas todas, da concorrência com tanto entretenimento, tanta coisa, não conseguiria atingir aquele sucesso que atingiu naquela época, você acha? Eu acho que seria muito difícil. Difícil, né? Mas é muito difícil responder isso também, porque tudo depende. Há contextos e contextos, tudo é a forma que você quer mostrar. Eu posso remontar esse passado, eu posso remontar uma chanchada, um Amor de Vampira, com uma linguagem hoje mais moderna, vamos dizer. Talvez o que chocou no Amor de Vampira na época não chocasse mais hoje, né? Que a internet, por exemplo... sim. Se você levar só pelo lado de chocar, eu acredito que não. Porque na época ainda havia muito pudor. O pessoal era muito mais careta do que hoje. Perfeito. Então... eu mesmo me choquei ao ver o meu amigo de clube nu em cena, sendo que eu achava ele um cara tímido. Né? E ele é um cara muito sério, ele é um cara com... E ele se masturbando ainda, né? E na primeira cena. Exatamente. Aqui do pessoal... um choque. Mas é que tem tantos espetáculos densos também na história do teatro brasileiro. Pois que se você... Macunaíma mesmo, uma coisa assim. Macunaíma é um dos exemplos, mas é que a gente tem o Grupo Vertigem, é tanto grupo que eu posso citar, que se você for levar, às vezes, uma pessoa que se considera mente aberta no espetáculo, ela vai sair de lá transformada e, às vezes, vai sair de lá chocada, falando com você, poxa... não esperava, ou então, nossa, que baixo nível. Mas agora você falou uma palavra forte e bem legal que você falou.
Eu acho que o ideal do teatro, da arte em geral, é a pessoa sair dali transformada. Claro. Aquilo ali faz uma diferença para a vida da pessoa. Há um diretor, acho que Peter Brook, acho que ele é britânico, ele fala, tem uma frase muito legal que é: se a plateia saiu equilibrada é porque o espetáculo estava desequilibrado. Olha que legal. Ou seja, você tem que mexer. As pessoas foram ali para sair diferentes. Sair balançada, ser balançada. O propósito da arte é esse, eu acho. Né? A gente tem um contexto, um compromisso que é, dentro desse contexto, humanizar as pessoas e revelar para elas coisas que às vezes elas acham que elas já conhecem, sendo que ainda não. Cara, você está participando de uma peça hoje, algum espetáculo, alguma coisa em vista? Como é que está a sua Então, agenda diferente da juventude, que a gente conseguia pagar só as contas que às vezes a mãe, o pai segurava em casa, né? A gente ajudava com a merrequinha. A gente cresce, né? O seu caso vem dos filhos, né? O meu caso é uma enteada, mas não deixa de ser filha. E os boletos vão aumentando, é incrível. É uma mágica que artista nenhum, ilusionista nenhum sabe como que faz. Os boletos continuam chegando e a gente vai tendo menos tempo. Então, a gente vai conciliando. Já faz tempo que eu não atuo com nenhum espetáculo novo. Ano passado eu fiz algumas apresentações com a galera amiga do Espírito Baixou em Mim, com a Cangaral Produções Artísticas. Às vezes substitui o Wilvio, ele vai estar no filme. Substitui o Maurício, por favor, em São Paulo. A gente está com outro elenco no Rio. Que esse espetáculo é um sucesso de público imenso. Inquestionável. E uma coisa à frente, 20 anos, né, em cartaz. Sim. É realmente uma surpresa para todo mundo, uma surpresa grata. Então eu tenho um prazer de vez em quando estar lá com eles. Sim. Do Arte Produções Artísticas é uma outra produtora de BH, que eu sempre tenho uma parceria com eles. Tem uma comédia que eu atuei, que chama Achei uma Empregada Quase Perfeita. Eu atuei no papel principal em 2007, 2008, 2009. Aí a produção suspendeu o espetáculo. O Luiz Fernando, que é o dono da Duarte, comprou os direitos e começou a fazer, me chamou para dirigir. Então, desde 2012, a gente está com o espetáculo em cartaz, eu dirijo, substituição de elenco, ele sempre entra na campanha. E a gente vai trocando umas figurinhas. Ele tem um espetáculo muito bonito, que chama Na Era do Rádio, e ele está sempre em cartaz com esse espetáculo, e ele vai sempre procurando outras comédias, outros textos, e a gente vai batendo essa figurinha. Então, esses dois espetáculos dele segura o bolso dele na campanha durante o ano, para ele poder testar novos textos. Novos textos, novas experimentar coisas novas. Você não se arriscou como redator, como produtor, sim, também, de certa forma, sim, né? Eu tentei, mas aí eu vi que o buraco era mais embaixo e resolvi continuar só como ator, que é o que mais dá prazer para um artista. Para quem é ator mesmo. Para quem é ator, a gente quer atuar, não tem jeito. Mas produtor é muito bacana, porque você é dono do seu espetáculo, então a concepção vai ser a sua, do jeito que você quer, a direção vai ser a sua mão, né? É a sua mão, né? Exatamente. Ô, Juliano, nós estamos chegando no final aqui, cara. Como fazer um arranjo de música, né? Sim. Você é o arranjador. É verdade. Cara, eu queria que você deixasse seus contatos para o pessoal aí, quem quiser fazer contato com você, quem quiser contratar, enfim, vende seu peixe. Cara, na verdade foi um grande prazer estar aqui, falar com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Canal Noticioso, Marco Martino. E o meu contato circulou aí, meu Instagram, meu Facebook, o que vocês quiserem, vai ser um prazer ajudar, trocar ideias. Você é apresentador também, né? Eu fazia muito. Hoje eu deixo para o meu amigo Luiz Arthur, que é um grande ator, um grande professor de teatro lá na oficina de teatro da PUC. E toda vez que eu tenho um chamado por vou precisar de uma cerimônia, Luiz... Sim. Porque eu trabalho hoje com publicidade, então eu viajo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, às vezes outras cidades. Não dá tempo, entende? E aí é isso que está pagando os boletos. Então a gente faz parte. A gente mistura o que dá. Bacana. Pessoal, o Noticioso Cultura dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente vai estar com um programa novo. E agradeço muito o Juliano Maia. Esse cara aqui é amigo demais, chegado demais. Obrigado, Mário. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos.
Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!